Como vou atender um paralisado cerebral que eu não sei nem qual é o tipo de deficiência física que essa pessoa tem? Como é que eu vou atender uma criança autista que eu não sei dos grandes transtornos do neurodesenvolvimento que ele tem na área de interação, nos seus ajustes de interação, nos seus ajustes de comunicação e, consequentemente, comportamentos alterados? Então, vejam bem, quanto conhecimento é necessário para estar numa sala de aula, para estar numa clínica, seja eu fonoaudióloga, seja eu terapeuta ocupacional, seja eu fisioterapeuta, seja eu psicóloga. Aonde tiver numa clínica, seja eu neurologista, seja eu um médico. Por que nós deixamos sempre a área médica de fora? Não. Os nossos terapeutas da área da saúde, eles precisam de ter conhecimento. O que mais que nós trabalhamos na inclusão? Uma educação que contempla e inclua toda a diversidade do sujeito. O sujeito não enxerga, ou tem uma baixa visão, será que eu vou ensinar da mesma forma? Ele tem uma baixa audição, ou ele é surdo? Ou aquela criança que já nasceu surda e cega, o surdo cego, como é que eu vou atender? Quais as evidências científicas que, em todo curso que vocês forem fazer pelo Grupo Rema, vocês vão ver que eles apresentam? E, principalmente, quando eu atendo essa criança, eu estou garantindo o direito dela de aprender. O direito dela não de sarar uma deficiência, porque existe muitas pessoas que falam, nós na educação não podemos curar, nem a área médica pode curar, mas nós podemos atender de forma cautelosa, de forma responsável, qual é a deficiência e transtorno desta pessoa. Tudo bem? Podemos continuar? Com isso, ainda falando sobre o processo de incluir a criança, eu preciso ver eu como professora. O que eu preciso saber? Então, olha bem o que está em azul aí. Incluir alunos com deficiência e transtorno no ensino irregular ou na escola especial envolve mudanças pedagógicas. Será que eu atendo as crianças na escola, onde eu fui professora por mais de 40 anos, da mesma forma como que me atenderam? Ou como eu atendi a primeira pessoa com deficiência? Quais as mudanças mais recentes pedagógicas? E qual a estrutura curricular? Por que se muda-se tanto as bases nacionais comuns curriculares? Porque quanto mais a ciência vai conhecendo, quanto mais informações nós temos que apresentar isso para a escola, para os pedagogos, para os psicopedagogos. Nós temos que apresentar. E, principalmente, uma ferramenta importantíssima no interior das escolas, e às vezes eu pergunto para os professores, onde eu estou trabalhando com cursos de pós, eu pergunto, vocês já observaram o projeto político-pedagógico da escola do seu filho, da sua escola? O que esse projeto político-pedagógico, que é a identidade da escola, fala sobre o atendimento dessas crianças? Isso é inclusão. Mas o projeto, às vezes eu chego numa escola e pergunto, eu precisava dar uma olhadinha no projeto político-pedagógico para saber como vocês atendem esses meus pacientes. E eles dizem assim, professora, nós estamos ainda estudando. Gente, projeto político-pedagógico é a vida da escola. Será que a escola está doente e deixando esse projeto político-pedagógico para depois, para serem feitos? Então, o que é que, quando nós falamos de um professor, quando nós falamos do projeto político-pedagógico, quando nós falamos nas bases curriculares, o que ela deve atender? A todas as demandas de singularidade feitas às limitações do seu desenvolvimento. Uma criança surda tem limitações no seu aparelho auditivo, uma criança cega tem limitações no seu aparelho visual, no seu sistema visual,
Uma criança TEA tem limitações e transtorno na sua comunicação e nas suas interações. O que uma criança TDAH, quais as limitações e singularidades ela apresenta? Déficit de atenção, dificuldade de gerenciar todas as coisas. E a nossa criança TOD? O que ela apresenta? Por que ela tem um transtorno opositor em determinadas situações? Porque são questões internas. Não é porque ela quer. Às vezes eu vejo as pessoas tratando o TOD, porque ela quer, porque ela faz manha. Não, gente, são questões internas. É o organismo. Por isso mesmo, nós temos que entender as diferenças que existem de criança para criança. Tá? Então, isso é nossa responsabilidade. Quando nós falamos do professor, nós temos que atender essas singularidades, que são as diferenças de cada criança. Quais as habilidades que essas pessoas têm? Seja ela desde uma criança TEA até um deficiente intelectual, uma criança com TDAH, TOD, deficiência visual, deficiência auditiva. Todas essas crianças têm habilidades, todas. Se não tem nada, alguma coisa errada nós temos que nós não conseguimos entender. Porque elas têm habilidades para poder participar de uma atividade. Ela sabe como, se alguém ensina, ela vai saber como agir, como aprender. Então, eu preciso dar dar conhecimento a todos os profissionais. Essa é a responsabilidade do Grupo Remo, de atender a todos vocês que estão nos assistindo. O que eu preciso saber para atender a demanda dessas crianças? O que eu preciso saber para estar à frente de uma sala de aula? Para estar à frente de uma clínica? Qual o conhecimento que eu preciso ter de educação especial? Nós estamos falando de processo inclusivo ainda. Começamos a falar sobre as deficiências. Como que eu vou atuar pedagogicamente para atender essa diversidade que existe neste mundo? E outra coisa, nós não temos 2 deficientes intelectuais iguais, nem 2 TEAs iguais. Eu aprendo sobre TEA e com aquele conhecimento eu vou atender todas. Não. Você tem orientações, mas o espectro é muito grande da criança TEA. As diferenças da deficiência intelectual é muito grande, da deficiência auditiva, da deficiência visual. Crianças são cegas, mas nós temos crianças com baixa visão. Tem crianças que veem vultos, tem crianças que veem imagens, tem crianças que veem sombras, tem crianças que veem claridade. Como que eu vou fazer essas adaptações? Tudo isso são detalhes que nós temos que saber para atender a nossa criança, tá bom? Podemos continuar? Agora vamos começar a falar sobre a deficiência intelectual, tá? O que é para você uma deficiência intelectual? Qual é o conceito que você tem do deficiente intelectual? Geralmente, quando fala-se em deficiência intelectual, a primeira criança que se vem na nossa cabeça é a síndrome de Down. Mas nós temos síndrome de Down, nós temos crianças com Cri-du-Chat, que são deficiências intelectuais, nós temos crianças com síndrome de Ehlers, nós temos crianças com síndrome de Asperger, que são as crianças TEAs, mas desculpe, eu estava falando de deficiência intelectual. Nós temos muitas, síndrome de Williams, nós temos muitas deficiências. O primeiro livro que apareceu na minha mão, naquele tempo que não existia internet, o primeiro livro que apareceu na minha mão foi para estudar sobre as síndromes, as diferenças que existem. E todas essas síndromes, a grande maioria, são crianças com deficiência intelectual. Qual é a grande dificuldade dessas crianças? Eles têm um transtorno do neurodesenvolvimento intelectual. E o que é uma área intelectual? É o cognitivo, é o processo de aprendizagem. Memória, atenção, concentração.
tudo isso está delineado dessa criança deficiente intelectual. Então, vamos começar a aprender sobre a criança deficiente intelectual. Então, lá, quem é a criança? Vou ler para vocês, porque este é como eu falo para vocês, é um conceito que está de norte a sul do país e no mundo inteiro. Quando eles olham para o deficiente intelectual, ele diz assim: esta criança tem um transtorno do desenvolvimento intelectual. Como eu disse para vocês, tem dificuldade de adaptação, tem problemas de memória, tem problemas na área social, na área intelectual e na área prática. Ai, mas professor, então é difícil. Não, é desafiador. Eu comecei a trabalhar no início com crianças com deficiência intelectual. Eles nos surpreendem. Eu sempre digo para as mães o seguinte: eles falam assim, professora, ele vai aprender? Vai. Eles vão nos surpreender. Quantos síndromes de Down eu já trabalhei, que são crianças com deficiência intelectual, e eu digo para elas assim, eu digo sempre para os pais, hoje, depois eles grandes, vocês querem trocar o seu filho com o meu filho? Eles dizem, não, professor. Por quê? Porque são as pessoas mais populares, mais simpáticas, mais amáveis. Tem mais um nome para isso? Por quê? Mas eles têm déficits funcionais. Às vezes tem dificuldade de ir ao banheiro, tem dificuldades na hora de alimentação, tem dificuldade de prestar atenção, tem dificuldade de memorizar. Você ensina hoje, amanhã você tem que ensinar novamente. Então, tudo isso são detalhes da nossa criança com deficiência intelectual, mas eu preciso aprender quem é ela. E é um transtorno que aparece no início do período de desenvolvimento, quer dizer, a criança autista, desculpem, a criança com deficiência intelectual nasce deficiente intelectual. Então, quais as características? São 3 características que eu já falei, mas eu quero voltar a falar. Tem dificuldade da sua funcionalidade. O que é funcionalidade? Eu pego uma panela, eu sei o que fazer com a panela. Eu pego uma caneta, eu sei o que fazer. Eu pego um copo, eu sei o que fazer. Eu ponho um óculos, eu sei aonde colocar. Eu pego um pente, eu sei o que fazer com esse pente. Tudo isso é funcionalidade. Mas, professora, nós vamos ensinar essas crianças a serem funcionais? O primeiro passo, ensinar a autonomia dessas crianças. Então, primeiro passo, olha a primeira dica de hoje, com respeito ao deficiente intelectual, ensinar a autonomia, porque ele apresenta déficits funcionais. O que mais que nós vamos ensinar? Vamos trabalhar a área intelectual, porque eles têm problemas de atenção, de memória, de concentração. Então, o que nós fazemos com alguém que tem problemas de memória? Repetimos. Repetimos. Às vezes eu vejo, às vezes eu esqueço determinadas coisas e eu pergunto para alguém como se faz isso. Ah, já falei, professora. Eu falei, mas você poderia repetir? Isso faz parte, para a gente atender essas crianças, a nossa prática educativa deve ser pautada em não se repetir, mas não se fala para o outro assim, preste atenção. Como é que eu chamo a atenção? Como é que eu conquisto a atenção? Dando algo interessante, dando algo motivador. Então, todo o meu trabalho na sala de aula deve ser sempre voltado para o interesse da criança, deve ser sempre com material didático que seja motivador. Para quê? Para despertar a atenção. Jogos, brincadeiras, tudo isso faz parte do universo para ensinar esta criança, porque essa criança tem deficiência intelectual. E na área adaptativa, tem dificuldade dos seus ajustes sociais, dos seus ajustes de interação. Sabe aquela criança que, às vezes, com deficiência, que quando não foi trabalhado, ela chega numa festa ou chega na escola, ela não tem um comportamento adequado? Ela precisa de nós. Como nós precisamos dela? Ela precisa que a gente oriente, para que a gente trabalhe a área adaptativa.
E a área prática. Escovação de dentes, sentar, prestar atenção, se adequar nos diferentes contextos, dar material motivador. Nós vamos falar sobre essa prática. Essa é a criança com deficiência intelectual.